E aí galera, tudo bem? Pô, uma satisfação fazer parte desse projeto, poder contribuir de alguma forma. Para quem não me conhece, eu sou o Galego. Meu apelido, na verdade, porque meu nome é Wanderson, mas todo mundo me conhece atualmente como Galego. Atualmente não, desde a minha adolescência. Fiquei muito feliz de ser convidado para poder falar um pouco da minha conversão, de como eu me tornei evangélico. É algo bem distante do que eu imaginava para minha vida. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, ou melhor, às vezes nem sei se alguém vai se identificar. Imagino que sim, porque na verdade a gente pensa que o mundo é bem próximo daquilo que a gente imagina, do que a gente olha. A gente esquece que somos seres humanos únicos, cada um dotado com uma forma de inteligência, com uma vivência, e esperamos que os outros tenham a mesma visão que nós, mas nem sempre é assim. Mas, pô, se tiver alguém aí do outro lado vendo o mundo do mesmo jeito que eu, espero que também siga um pouco do mesmo caminho que eu tenho percorrido. Com certeza vai colher bons frutos. Se não colher bons frutos, você vai aprender a deixar boas sementes e quem sabe um dia a semente sempre vai dar algo bom. Então basta persistir. Bom, então vou começar a contar um pouquinho dessa história louca que é a minha vida. Louca eu digo porque é muito antagonismo, muitas pessoas que convivem comigo até olham, pô, o Galego mudou, o Galego tá bem diferente hoje em dia, porque é bem engraçado. Às vezes as pessoas nem reparam em você, mas determinado fato na sua vida começa a mudar e as pessoas começam a reparar em você com outros olhos. Eu digo que nem o fato de eu ter me tornado uma pessoa com mais visibilidade, porque hoje em dia eu faço parte do grupo do Mahamudra, que é um grupo bem conhecido, mas o fato de eu ter me encontrado com Jesus causa mais curiosidade nas pessoas, começam a reparar mais, fala, pô, você é cristão, você faz isso, aquilo, porque eu poderia fazer tantas coisas e nem ser notado antes, mas a partir do momento que você assume uma identidade religiosa, as pessoas começam a te olhar, a te cobrar mais. Pô, eu acho isso super válido, porque realmente quem está disposto a seguir uma vida com Cristo tem um fardo a carregar, porque nós mostramos que é aquilo que vai espelhar no próximo. Então eu penso a cada dia como melhorar, como ser melhor, o que eu devo fazer, porque você se torna um espelho para outra pessoa. E eu, justamente por isso, de ver dessa maneira, que a partir do momento que você se identifica com alguma religião, você é obrigado a respeitar os preceitos, você é obrigado a pelo menos seguir aquilo que você se propôs. Eu nunca tive uma religião. Fui batizado quando era pequeno na igreja católica, eu já era até meio grande, tinha uns 9 anos. Minha família é católica, parte de pai, né, também tem uma vertente espírita. E da minha mãe, assim, meus avós eram evangélicos, da congregação. E, pô, você no mundo da adolescente não vê esse tipo de coisa. Os contatos que eu tive foram bem superficiais, nada muito aprofundado. E na adolescência, por eu ver o ser humano, sempre olhar muito o lado do ser humano, eu olhava, via muito divergência, muita discrepância entre o que falavam da religião e o que pregavam. E faziam, né? Porque você vê, pô, um fala uma coisa, daí na hora de pregar, prega outra, mas então fica bem distante do mundo das pessoas, porque se fala, pô, o cara é religioso e faz isso, o cara é um padre e faz isso, o cara é um pastor e faz isso, o cara é um muçulmano e faz isso. Então, pô, eu me afastei, olhei de fora, falava assim, por um tempo até me denominava ateu, porque eu falava, pô, se é isso daí o Deus que as pessoas veem, então não acredito em Deus. E eu tinha essa imagem de religião, porque eu via as pessoas, pô, bem devotos, fazendo um monte de coisa errada, queria ter alguma coisa, ficava às vezes orando e não queria trabalhar, não queria fazer nada. Eu olhava e falava assim, pô, como isso? Então, era muito distante da minha vida, eu falava assim, não, nunca imaginei que eu seria evangélico, que eu ia poder falar assim, pô, eu sou evangélico, tenho muito orgulho disso.
de ter encontrado uma verdade que eu decidi seguir. E a minha conversão foi bem louca, assim, porque eu sempre procurei me espelhar em coisas boas. Por mais que eu olhasse o homem, eu sempre olhei a parte boa do ser humano, porque se for ver, o homem foi criado em mais semelhança de Deus. Tem muitas pessoas que representam muito para mim, assim como os seres humanos que fizeram a diferença na Terra, que levaram alguma coisa de bom. Então eu estudei muito sobre muitas pessoas, falava assim, pô, que legal, que demais, o ser humano é fantástico, olha o que ele já fez, e não vi o que havia por trás disso. E por eu me espelhar muito em ser humano, tem vários seres que para mim são extremamente especiais, tanto dentro da minha família quanto fora, que eu me espelhei muito e vi vivendo a palavra de Deus, só que cometendo pecados, vamos dizer dessa maneira. E eu falava assim, pô, o cara é de Deus e faz isso, então, pô, pra que eu vou ser? Eu sou um cara que nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga nenhuma durante minha vida inteira, sequer experimentei. Falava assim, meu, não tô fazendo mal pra ninguém. Ou melhor, não vi o mal que eu fazia pro outro. E eu olhava e falava assim, pô, o que tá errado pra mim, pô, não tô fazendo mal pra ninguém, então não tá errado. Não tinha preceitos, os preceitos que eu tinha, os conceitos que eu tive de vida foram baseados em seres humanos. E, pô, fui levando minha vida, era uma vida, pô, bem legal até, vamos dizer. Nunca fiquei me cobrando muito. Hoje em dia não, me cobro bem diferente, mas eu olho pro meu passado e falo, pô, o que te fez mudar? Pô, eu sei o que me fez mudar. Foram as pessoas que eu comecei a andar próximo. Teve um cara que foi fundamental nisso, que é o Feijão. Pô, vocês devem conhecer, é o Feijão, cantor do Ao Cubo. Eu sou professor de Muay Thai atualmente, mas eu sempre treinei na Gibi, uma equipe bem conceituada de São Paulo, uma das maiores do Brasil. E o Feijão também treinava lá, companheiro de treino, a gente se conheceu, criamos um elo assim, pô, bem interessante, uma amizade. E comecei a conhecer ele mais a fundo e vi ele como um homem, pô, que realmente era aquilo que ele tentava viver o Evangelho. Falei assim, pô, que legal ver ele passar várias dificuldades, ele firme na palavra, coisas particulares dele. Eu olhava e falava assim, não, como você vai fazer isso, irmão? Não faz não. Você tá louco, como você vai fazer? Não. Não é pra ninguém, não é pelo próximo, é por mim. Eu faço isso por mim. E eu também sempre pensei, pô, eu faço por mim, mas por que eu sou baseado em quê? Eu faço no próximo, mas ele também fazia pro próximo, mas ele falava assim, não, a responsabilidade é comigo. Eu vou fazer pro próximo aquilo que eu desejo que faça por mim. Então, eu sempre pensei, e às vezes ao contrário, que não faça para o próximo aquilo que você não deseja que faça para você, quando na palavra diz que para você fazer para o próximo o que você deseja que seja feito para você. É uma conduta, é uma ação. Então, eu olhei e falei assim, pô, esse cara tem alguma coisa diferente e, pô, ele foi muito sábio todas as vezes que falou comigo. Ele foi um cara que realmente começou a me trazer muito perto de Cristo e de Deus. Eu comecei a ver Deus de outra forma ali. Direto a gente saía para trocar ideia. Ele falava de Deus de uma forma bem ampla. Pô, isso daí me gerou uma curiosidade, algo que eu falava assim, pô, eu quero ver o que tem de diferente nisso. Comecei a viver algumas experiências diferentes. E em novembro do ano passado, de 2014, mais ou menos, eu criei a parte do Mahamudra Muay Thai, que o Mahamudra já tinha, mas não tinha modalidade. E eu ingressei, pô, e o Mahamudra é uma prática que visa o desenvolvimento do ser humano, com os 3 pilares, corpo, mente e espírito. Eu falava assim, pô, como que eu vou falar de corpo, mente e espírito, sendo que o que é meu espírito? O que é minha mente, meu corpo? E comecei a buscar esse tipo de pergunta. Falei, pô, e comecei a descobrir porque eu criei essa liberdade. Entrei no Mahamudra, foi bem legal, bem interessante as vivências que eu tive através dos meus amigos que fazem parte, são pessoas muito espiritualizadas, pessoas que praticam muito bem, são pessoas que eu admiro muito, tenho um carinho muito especial por cada um deles. A gente vê a nossa união, as coisas que a gente consegue fazer
em grupo, que talvez sozinho ninguém conseguiria. Então a gente se reuniu e começou a tentar praticar coisas boas, e eu comecei a ver, e eu fiquei cada vez com mais sede de tentar ser melhor. E numa dessas práticas eu conheci uma pessoa que mudou minha vida, uma pessoa que, pô, me transformou assim. Me transformou, eu digo, porque eu me sinto muito realizado hoje em dia. Eu comecei a entender o que era o amor de homem para mulher. Eu comecei a entender de que forma eu poderia viver isso. Essa pessoa eu conheci no final de 2014 e a gente criou uma amizade. Em 2015 a gente viu que isso não era só uma amizade, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum. E essa pessoa me mostrou o amor de uma forma única. Eu vi nela o amor também. E, pô, coisa que eu nunca tinha sentido. Por mais que eu tenha tido outros relacionamentos, tem várias coisas que eu me arrependo em outros relacionamentos. Várias coisas que eu olho e falo, pô, por que eu fiz isso? Como teria sido minha vida? Por que eu fiz isso? E eu vejo que eu não tenho possibilidade de voltar atrás. Eu não tenho possibilidade de reconstruir meu passado. Eu aprendi hoje em dia que eu tenho a possibilidade de recomeçar todo dia e construir uma nova história. Eu aprendi através da persistência, de busca por algo maior. E essa busca por algo maior se deu a partir daquele momento que eu abri meu coração para isso. E nessa minha trajetória, o Feijão me convidou para ir assistir um culto, uma vez na IBAB. Pô, eu olhei, ainda achei meio distante de mim, mas fui lá, escutei, porque eu sempre fui muito aberto a ouvir o que as outras pessoas tinham a falar. Por eu não ter nenhuma crença ainda, eu olhava e ouvia para escutar coisas boas. E fui, achei legal. Depois dessa vez que eu fui na IBAB, chegou um dia, já estava namorando a minha atual esposa. O Feijão convidou a gente para ir no Bola. Pô, e foi eu, minha esposa Alice e o Feijão. Fomos, pô, foi um momento bem interessante para mim, porque minha esposa já era evangélica, eu não era. Mas eu, justamente por respeitar outros tipos de religiões, por respeitar a crença, por respeitar o ser humano, falei, não, vou escutar. E fui lá, escutei, comecei a me nutrir de muitas coisas boas, que vinham direto da fonte, porque eu sempre estudei muito religião também, olhei algumas religiões, não sou um exímio, não sou um teólogo, mas eu comecei a estudar um pouquinho e eu vi um pouco de cada religião e falei, pô, o que é religião? E eu comecei a ver ali algo maior, porque eu vi a palavra. Eu comecei a descobrir algo que eu não tive conhecimento. E minha conversão foi algo natural, foi algo que eu me converti por causa das pessoas que estavam próximas de mim, as pessoas que fazem parte do meu ciclo. Porque eu comecei a ver que, pô, são pessoas boas, que talvez tenham falhas, assim como eu tenho milhares. São pessoas que necessitam de algo maior. Eu vejo meu testemunho como algo bem grandioso acerca de você não ter esperança que existe mudança. Eu vi há tempos atrás que, pô, não, fez coisa errada, tem que ser punido, tem que ser... Pô, não, todo mundo merece uma segunda chance, independente do erro. Resolvi seguir a Cristo porque eu falei, pô, eu tenho que reconhecer meu erro. Reconhecer que eu sou falho. Que muitas vezes eu não fui quem eu deveria ser. É muito difícil falar de si. Porque talvez
não consiga transpor em palavras, não dores, mas, vamos dizer, arrependimentos de coisas que do passado. E eu vi que eu poderia realmente mudar. Eu vejo que eu posso realmente escolher ter uma vida nova todo dia. Por isso que eu tenho me apegado muito à palavra para tentar consertar talvez não só coisas dentro de mim, mas coisas que eu posso ter gerado em outras pessoas. Então, é muito difícil. Quando você convive com algo que é só pra você, é mais tranquilo. Quando a gente começa a ter dimensão que as nossas atitudes afetam muito a vida de outras pessoas, a gente para pra pensar e ver que se talvez outras pessoas, antes de cometerem talvez as mesmas falhas que muitos cometem, que eu cometi, teriam oportunidade de não passar, digo sofrimento, mas de carregar algo que, todo dia dói um pouco. Você olhar para trás e falar, o que eu posso fazer para mudar o passado? E eu vejo que você está em comunhão com Deus, com algo maior, com Jesus. A gente consegue todo dia se reconstruir e construir um futuro melhor através do nosso presente. E o Deus que eu vejo é um Deus de ação, é um Deus que permite a gente todo dia batalhar por ser algo melhor, por criar algo maior. E eu todo dia tenho buscado a palavra, poder também servir de exemplo para alguém, poder levar uma palavra às vezes de conforto para alguém. Hoje em dia sou professor, tenho lidado com muitas pessoas olham e para mim de uma maneira que eu nem entenda talvez a maneira, mas eles falam, que legal as coisas que você fala, mas eu vejo que o que eu falo é muito do que eu escolhi me nutrir. E todo dia eu tenho me nutrido da palavra, de coisas boas, e eu vejo que quanto mais cheio eu tiver da palavra, quanto mais cheio eu tiver de coisas boas, mais coisas boas sairão da minha boca, mais coisas eu poderia ajudar, mais coisas serão belas ao meu lado. Eu tenho certeza que a partir do momento que você escolher ter sua vida com Cristo, você pode ter certeza que sua vida vai mudar, sua vida vai ser transformada. Não digo que sua vida vai ser melhor, que você vai ganhar mais dinheiro, que você... Não, você vai entender que a sua fé vai deixar você bem, você tendo muito ou tendo pouco, que a sua fé vai te fortalecer nos momentos de aflições ou de bonança. Então, o meu maior exemplo de fé é eu ter conseguido ter um relacionamento que eu vejo que é verdadeiro, que eu tenho certeza que a minha união com ela vai ser para a vida inteira, porque eu escolhi isso todo dia. Eu escolhi me unir perante a Cristo, eu escolhi casar, porque eu já fui casado, e eu olhei e falei assim, agora eu quero que seja pela última vez, eu quero que fosse como se fosse minha primeira vez. Eu sei que a partir do momento que você sela essa união com a sua esposa, você está unindo a algo maior, que é Cristo, unindo a Deus. E com certeza o que Deus uniu, o homem jamais vai separar. E eu acredito muito que a família é a base da sociedade. E que vocês possam a cada dia mais terem fé e encontrem uma pessoa que realmente vai te levar a algo maior, como eu tive a minha esposa, que
é meu exemplo. Eu vejo ela uma pessoa de muita fé. Me mostrou um lado muito maior do ser humano. Me mostrou que realmente a gente pode ser melhor a cada dia. Ela me ensina todo dia que eu tenho que ser melhor a cada dia, que eu devo ser melhor a cada dia, que eu posso ser melhor a cada dia. Então, se você tiver pessoas próximas ao seu lado que vão te mostrar isso, com certeza a sua vida também vai ser transformada. Então, busque, que ao seu lado tem milhares de pessoas assim. Deixe Deus transformar a sua vida. Espero que gostem aí um pouquinho da minha história. Valeu.